Relação com outras religiões. Quimbanda original é sincrética e tem conexões com a Umbanda, Candomblé e práticas indígenas. Não há oposição direta ao cristianismo e muitos praticantes também seguem santos católicos ou cultos afros brasileiros. Vamos lá, eita polêmica, vamos lá. Primeira coisa, macumbeiro de plantão, entenda o que é sincretismo. Entenda, pelo amor de Deus, o que é sincretismo. Sincretismo não é disfarçar uma coisa com a outra. Ah, os negros colocavam Jesus e falavam que era Oxalá. Isso não é sincretismo. Isso é disfarce. Isso é ocultação. Sincretismo é quando nós fundimos dois símbolos para formar um novo símbolo. Sincretismo é quando eu falo que Jesus é Oxalá e Oxalá é Jesus. Entende? Não é que se eu falar que Jesus simboliza Oxalá, é ocultação. Cada um é cada um. Se eu falo que Jesus é Oxalá e Oxalá é Jesus, isso é sincretismo, porque eu estou fundindo dois símbolos. Isso é a diferença. Agora entenda outra coisa. Sincretismo é a coisa mais normal da sociedade humana. Não existe uma sequer religião, tradição, filosofia, cosmovisão que não seja sincrética. Não existe uma tradição pura. Não existe. Tira isso da sua cabeça. Não existe. Desde o século XIV, antes do século XIV, os povos bantus já estavam fazendo o sincretismo de suas crenças com o islamismo, com a cultura de Kemet, com a cultura islâmica, com a cultura cristã, antes dos portugueses chegar no Congo. Então, o que é o sincretismo, então? É quando eu vou na sua casa e você me apresenta um novo conceito religioso. E eu falo, poxa, legal, gostei disso aqui. Eu vou voltar para casa, no meu culto, eu vou acrescentar aquilo que você me ensinou. Isso é sincretismo. A gente vai fazer reacts lá no curso de um feiticeiro banto. É um documentário antiguíssimo que eu tenho, que o feiticeiro, ele faz as orações dele com o Alcorão. Ele lê o Corão, ele lê uns papelzinhos todo velho, ele lê e ele faz feitiço com aquilo. Os malês, quando eles vieram para cá, na revolta dos malês, o que eles utilizavam? Patuá, as mandingas deles. Aqueles patuá, o que tinha lá dentro daqueles patuá? Versos do Alcorão. Eram pessoas africanas e iorubás, cultuadoras de orixá, fazendo macumba com texto do Alcorão. Sincretismo. Entende? Então, o sincretismo, ele está presente em tudo. Claro que uns forçam a barra. Eu não queria fazer isso aqui hoje, não, mas deixa eu tentar achar aqui. Hermes e Anubis. Aqui, ó. Vocês conseguem ver? Isso aqui é uma imagem romana da época do Império, aonde eles fundiram a figura de Hermes, deus grego, com Anubis, transformando ele numa terceira divindade. Isso é sincretismo. Percebe que eles não falaram que Hermes é Anubis ou que Anubis é Hermes. Eles fundiram os dois. Pensa, uma estátua grega do Império Romano
com aspectos humanos romanos, com o caduceu de Hermes, com a cabeça de chacal de Anubis. Isso é sincretismo, entenda. Isso aqui é comparação, é ocultação. Quando você compara as divindades, você oculta uma atrás da outra, isso é ocultação. Então, o que os nossos ancestrais no Brasil fizeram era ocultação, não era sincretismo. O sincretismo ele foi feito lá na Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, porque ele não entendia nada, porque ele não quis aprender com os negros da macumba carioca. Ele foi prepotente e ele quis abrir a sua própria religião. Por isso que ele que fez sincretismo. Nós fizemos ocultamento para preservar a nossa vida, porque era lei. Era lei que qualquer pessoa que fizesse culto fora das tradições católicas deveria ser condenado. E houve períodos do Império que a condenação era a morte. Tem até um episódio na Chica da Silva, a novela Chica da Silva, que eles falam sobre isso, que a Chica fala que ela era devota de Santa Bárbara. Aí um escravizado lá ri. Aí a mulher fala, por que você tá rindo? Aí ele fala, não, sinhá, é porque nós negros, nós disfarçamos os nossos orixás nos santos. Então ela é devota de Iansã e não Santa Bárbara. Aí a sinhá fala com a Chica, mas assim a Chica sabe que qualquer culto fora da Igreja Católica é condenado à morte, não é sim a Chica? Aí ela fala, sim, eu cultuo Santa Bárbara, sou devota desde criança a Santa Bárbara. Entende? Então, é um disfarce, não é sincretismo. Nós nunca sincretizamos nada. Agora vamos lá. Agora que vocês entenderam a premissa, vamos para a relação aqui. O povo banto sempre fez sincretismo. O povo banto é conhecido por ser um povo acolhedor. É um povo hospedeiro. Eles hospedam muito bem as pessoas. E é por isso que os portugueses, quando chegaram lá, abusaram disso, abusaram da bondade deles. Porque todo mundo que chegava era muito bem acolhido. A sua cultura era não só respeitada, mas eles admiravam para ver o que havia de bom para que eles pudessem absorver. Toda vez que absorvia aquilo que era de bom, isso era sincretismo. Então, dentre as 350 etnias banto, nós vamos ver diversos tipos de sincretismo. E isso vai chegar no Brasil. A partir de 1446, isso, 1446, quando as primeiras nau portuguesas chegam no Congo, começa os primeiros escravizados vir para o Brasil a partir de 1530, já começa a chegar escravizados aqui no Brasil, já descrentes da sua crença materna e crendo em outras divindades, como também o próprio Jesus Cristo. Então vai chegar aqui no Brasil bantos que eram cristãos. Eles eram porque eles queriam, não porque era imposto para eles, porque eles queriam. Vai chegar bantos que eram islâmicos, porque eles queriam, não porque era imposto. Como vai chegar também sacerdotes de um zambi, de um quince, vai chegar de um tudo. Por quê? Podia. O sincretismo era livre, eles não viviam religião, eles viviam tradição. Então, quando a gente fala que a quimbanda banto ela é sincrética, não é porque ela disfarça os seus símbolos atrás de santo católico. Não é isso que se faz. Ela é sincrética porque ela absorve o melhor do próximo, porque é no consenso da filosofia de você tentar compreender o próximo. A única forma de eu compreender você é aprendendo com você, é te ouvindo, é extraindo de você o melhor de você. E ali vai haver um sincretismo religioso, sim, porque se você me ensinar um aspecto novo de Deus,
eu vou trazer para a minha vida. Se você trazer um aspecto de sabedoria do seu ancestral, eu vou trazer para a minha vida. Eu vou enriquecer o meu culto com a sua sabedoria. Isso é o sincretismo proposto na cultura banto. E é por isso que eles se aproximam muito bem de outras religiões, como o candomblé de Angola, o samba angolo, o tambor de Minas, o samba de caboclo, o candomblé de caboclo, telecô, o molocô, a umbanda. Se comunica muito bem. Por quê? Não há julgamento. Eu quero olhar para você e eu quero tirar o melhor de você para enriquecer a minha vida. E aí sim tem essas boas relações, tem essas boas práticas. Então, até mesmo para com o evangelho, para o cristianismo, não há inimizade. Nós sabemos que nós somos, sim, combatidos por eles. Isso nós sabemos. Mas o que há de melhor nessas religiões, nós observamos e nós absorvemos, tá? É por isso que você vai ver entidades no Quimbanda, entidades na Quimbanda Banto, que fazem orações católicas. Fazem orações a santo católico. Primeiro, que é a devoção dele. Como eu disse, cada entidade tem a sua identidade. Então, para preservar a identidade dele, se ele gosta de São Jorge, ele vai cultuar São Jorge. Isso não quer dizer que todo mundo irá cultuar São Jorge, mas eu nunca vou proibir ele de fazer a oração de São Jorge dele, porque faz parte da identidade dele. Então vai usar. E não é que funciona? Não é que a macumba com Santo Antônio funciona na mão de um nego velho quimbandeiro? Por que funciona? Porque ele sabe extrair o melhor daquilo. É como o nosso amigo disse ali, dos espíritos revoltados contra o cristianismo por causa de tudo que o cristianismo fez. Mas na cultura banto, a gente não olha isso. A gente sabe o que eles fizeram. Por nós sabermos o que eles fizeram, que a gente não deixa mais eles entrar na nossa casa. Pronto. Me enganar uma vez é culpa minha. Enganar duas vezes, quer dizer, enganar uma vez é culpa sua. Me enganar duas vezes é culpa minha. Então, você me enganou, meu filho, você não entra mais. Perfeito. Mas isso não quer dizer que eu vou me virar contra você. Isso não quer dizer que eu não vou extrair o melhor da sua crença, do que você fala, do que você faz. Eu vou extrair. Por isso que esses pretos velhos, quimbandeiros, eles rezam para São Benedito, para São Antônio, para São Sebastião, para São Roque, e eles fazem o chão tremer. Eles fazem o chão tremer, a macumba acontece. Por quê? Porque eles extraem o melhor daquele elemento. Porque faz parte da crença individual dele. Assim como um caboclo quimbandeiro, ele vai rezar para Tupã, ele vai rezar para Iangá, ele vai rezar para Jaci, para Jurarauaçu, para o Andaruvuçu. Ele vai rezar e vai acontecer também a macumba, porque faz parte da crença dele, faz parte da identidade dele. E eu, como quimbanda banto, que respeito as crenças e a individualidade, vou respeitar também e vou extrair o melhor daquilo, o melhor. E ali o sincretismo acontece porque nós respeitamos todo mundo. Então, se a gente for voltar no passado, lá na pequena África, nós vamos ver que os cultos que os malês faziam, tinha católico, tinha cristão, tinha macumbeiro, tinha quimbanda, tinha calundum, tinha capoeira, tinha candomblecista, tinha babá, tatá, olorixá e tinha muçulmano, tinha islâmico lá. Todo mundo cantando e rezando juntos. Por quê? Filosofia banto. Juntos. Os nossos inimigos são outros. Juntos aqui. Cada um tirando o melhor de todos. Então é ali que surge isso. Então nós não somos contra nada. Entendidos aqui? Vamos lá com a relação com as outras religiões, a quimbanda satanista do Brasil. Rejeita frequentemente o sincretismo e se opõe fortemente ao cristianismo, promovendo uma visão anticristã e anticatólica.
Muitas vezes incorpora elementos do satanismo moderno, como a da Igreja de Satanás, do Anton LaVey. Então, é claro que não são todos, novamente, não estou generalizando, mas a postura mais notória é que sim, eles são anti-sincretismo, apesar deles fazerem sincretismo, né? Porque quando você fala que a Maria Padilha é Lilith, é um sincretismo, porque você fundiu dois símbolos. Se você estivesse falando que por trás da Maria Padilha eu ocultou Lilith, é ocultismo, você está ocultando, né? Mas não, você está falando que Maria Padilha é Lilith, então é sincretismo. Quando você fala que Exu é o diabo, é sincretismo. Então você está usando. Então esse sincretismo que eles se opõem é o sincretismo católico, das figuras católicas, porque eles se propõem como anticatólico. E depois eles se colocam como anticristão. Então tudo que vem do monoteísmo cristão, eles são anti. Eles não se colocam como anticristo. Eles não se colocam como isso. Eu nunca vi narrativa de Quimbanda, a não ser o Vic Vanilla, que o Vic Vanilla já falou isso, mas ele, de fato, a gente descobriu que ele não é bosta nenhuma, né? Mas então não conta. Mas eu nunca vi um quimbandista luciferiano ou satanista falar que eles eram anticristo. Mas eles são anticristão, eles são anticristianismo, eles são anticatolicismo. Eles não gostam da figura hegemônica da igreja. É isso. Nisso, eles rejeitam tudo que vem de lá. Então, de fato, o sincretismo que eles se opõem é o sincretismo dos símbolos orientais, dos símbolos ocidentais, do símbolo do Oriente Médio que eles usam, dos símbolos africanos que eles usam, com elementos da cristandade. É esse sincretismo que eles se opõem, porque os outros eles fazem. Quando você sincretiza demônio com entidade, é sincretismo. Quando você coloca daimons com demônios, daimons com entidades, é sincretismo. Então, tá ali o sincretismo. E eles tomam, muitas vezes, um distanciamento de outras religiões. Eu percebo que são pouquíssimos satanistas ou quimbandistas luciferianos que têm uma boa relação com os sacerdotes de outras religiões. Geralmente, babalorixás, tatanquinses, os dotéis dos voduns, eles não se relacionam muito bem com o quimbandeiro luciferiano. Assim como os sacerdotes de Umbanda, eles também não se relacionam muito bem, por diversos aspectos, mas principalmente pela arrogância que vem do povo da quimbanda luciferiana, porque eles rejeitam tudo que o outro pratica. Então, se é candomblé, eles rejeitam. Se é vodum, rejeitam. Se não tiver dentro das práticas dele, para ele é crença limitante. Então, eles rejeitam qualquer tipo de religião. Eles acham que é a religião que aprisiona, sendo que o que eles fazem também é religião. Então, novamente, aí o argumento deles indo contra eles mesmos. Então, basicamente é isso que essa crença se dispõe a fazer. E nesse pensamento do satanismo moderno, da Igreja de Satanás do Anton LaVey, é muito filosófico. Eu não concordo muito com isso, eu coloquei, mas eu não concordo muito com isso, porque vai misturar bastante. Porque nós temos o quimbandeiro luciferiano rico e nós temos o quimbandeiro luciferiano pobre. O pobre não sabe nem que existe uma igreja satânica luciferiana fundada por Anthony LaVey. Ele nem sabe que isso existe. O rico sabe, porque ele passou pela maçonaria, ele passou pelas escolas ocultas, ele passou pelo esoterismo, ele sabe dessas coisas. Então, tem um grupo que sabe, porque teve acesso à informação, e tem outro grupo que não sabe, porque não teve acesso a essa informação. Mas, de fato, a filosofia está ali por trás. Porque quando você coloca Lúcifer como portador da luz e guardião do conhecimento oculto, isso é LaVey. Quando você coloca Satanás como opositor à hegemonia, como o rebelde,
Isso é filosofia? Lavei. Isso está escrito na Bíblia Satânica da Igreja Luciferiana de Lavei. Então, mesmo que você não conheça, esse conhecimento chegou até você por alguma via e você replica sem saber. E aqui, para a gente concluir, a Quimbanda Banto original é uma tradição espiritual de raízes africanas voltada ao culto dos espíritos e à manutenção do equilíbrio espiritual. Já a Quimbanda satanista do Brasil é uma adaptação moderna, influenciada pelo ocultismo ocidental e pelo satanismo filosófico, que busca o individualismo e a rebeldia espiritual. Então, basicamente, a nossa live é essa. Me diz aqui nos comentários, no chat aqui. Vocês gostaram? Sejam sinceros, é um formato bom? Vocês conseguiram entender, compreender? Vocês gostariam que eu voltasse com mais temas assim? Eu quero de vocês, porque eu faço para vocês. Então vocês têm que me dizer que se vocês estão gostando ou não. Nós estamos com 44 pessoas aqui e eu espero que essas 44 pessoas também deixaram um like, tá? Mas eu quero saber se vocês gostaram. Toda sexta-feira eu vou tentar trazer aqui um vídeo assim para a gente agregar. Então, se tiver temas, então traz que eu vou tentar embutir o tema para a gente analisar. Vocês perceberam assim, eu não fui ofensivo com ninguém. A ideia é comparar, é falar sobre fatos. Então não é falar sobre pessoas. Até mais, tchau, tchau. Zambe Aquatenzá. Zambe abençoe todos vocês. Até mais. O que você acabou de assistir é só um corte da live que eu faço sempre no meu canal oficial. O link está aqui na descrição. Aproveita também e conheça o nosso curso. O link também está na descrição. Até mais. Tchau, tchau.